Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar sobre um problema bem comum que muitas organizações têm, que é como eu desenterro todas as informações da minha organização e deixo elas acessíveis para os meus colaboradores. A gente está falando, gente, sobre agentes de IA, né? Claro que a gente aqui fala muito sobre isso, a gente já falou sobre esse tema muitas vezes, né? E hoje a gente vai falar sobre como que aqui na DTI a gente está usando agentes de IA para resolver esse problema de desenterrar e deixar, né, democratizar um tanto de informação e até ações, né, que são feitas aqui internamente. E para isso, estou aqui com o Dudu, meu E aí, companheiro de Fernandinha, tudo bancada. bom? Pois é muito bom a gente estar vendo aqui dentro da DTI a gente usar os agentes de IA para a gente poder encontrar aquela pessoa que conhece aquela tecnologia específica que eu vou precisar usar no meu projeto, sabe? Exatamente. Não só isso, né, Dudu, mas um tanto de Sim, outras coisas aqui que exatamente. Isso é vão só uma facilitando o das nosso coisas dia, aí. né? Exatamente. E para falar então desse tema, estou aqui com um time que desenvolve esse produto maravilhoso aí para nós. Ana, como é que você tá? Tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Estou aqui também com o Léo e com o Henrique. E aí, pessoal, como vocês estão? Oi, pessoal, E tudo aí? bem? Espero que esteja tudo certinho aí do lado de vocês. Obrigadão pelo convite, pessoal. Tudo bem por aqui também? Espero que tudo certo aí. Tô bastante animado. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que vocês contassem um pouco mais da motivação, do porquê que vocês criaram, né? Qual que foi a motivação inicial da criação desse produto, que, como eu falei, é uma dor que muitas organizações têm. Então, até entrando um pouquinho do que você disse, Fernandinha, a gente tinha essa percepção, né, de que dentro da DTI tinha muitas informações espalhadas. Às vezes era muito difícil encontrar essas informações, ficava concentrado às vezes em pessoas específicas. Às vezes a pessoa também tinha alguma dúvida, ela não sabia a quem recorrer e aí ia para algum chat no Teams, por exemplo, e era um chat que tinha milhares de mensagens, e às vezes ela acabava tendo que esperar muito tempo para conseguir uma coisa simples, às vezes achar um link de alguma coisa ou então entender como é que faz alguma tarefa. E aí o Craft surge disso, né, da necessidade de ser um centralizador de informações, onde as pessoas conseguiriam ter fácil acesso a qualquer coisa a qualquer momento dali durante a sua trajetória de trabalho. Complementando aí o que a Ana falou, passar a informação exige um esforço operacional, né? Então, muitas vezes a gente fica pensando, a informação ela foi criada e aí acabou ali a parte do processo, mas é aí que ele começa de fato, como é que a gente dissemina, como é que a gente leva para as pessoas, e aí falando de empresas que têm uma cultura mais descentralizadas, que é o caso aqui da DTI, que a gente utiliza o método Spotify ali, fica mais difícil ainda. Então a ponta ela tem total autonomia para criar essas informações, e como é que você que está do outro lado vai ver que aquele lado esquerdo está puxando uma iniciativa que às vezes vai colaborar no seu dia a dia, a gente vai conseguir localizar pessoas que sejam referências ali para trocar conhecimento. Então, o Craft ele surgiu muito nessa necessidade não só da visão a uma informação que já é criada, mas de conectar a informação às pessoas em um ambiente que é mais complexo. E aí o Craft surgiu para que a gente conseguisse resolver esses espaços que ficavam entre as informações e que todo mundo conseguisse colaborar juntamente ali e ter acesso de uma maneira mais centralizada. E é por isso que ele até começou dentro de uma plataforma interna nossa mesmo, que se chama Round, que já tinha 80% de uso, assim, 80% da empresa já usa. Então, vamos unir uma coisa a outra para que a gente consiga realmente capilarizar, pulverizar ali a informação da maneira mais rápida, assertiva e para o máximo de pessoas possíveis. Bem legal isso que você falou, Léo, porque eu acho que é muito importante, né, a gente entender a estrutura da DTI, porque a nossa estrutura de informações, ela espelha 100% da estrutura que a DTI se organiza, né, da própria empresa. Como a gente tem uma estrutura fractal, significa que a ponta, né, como você falou, tem muita autonomia, né, e a ponta cria informação o tempo inteiro. Isso faz com que as informações elas fiquem também descentralizadas e fiquem espalhadas, né, em diversos meios, né, de comunicação, em diversas assim, a gente tem um SharePoint aqui interno, pessoal, para vocês entenderem o nosso desafio,
que todo mundo tem acesso a editar esse SharePoint e colocar as melhores informações que são mais relevantes para aquele time, né, para aquela estrutura. E isso faz com que seja difícil mesmo centralizar ou consolidar essas informações, né. Então, como eu falei, a estrutura de informações da empresa, ela também reflete a própria estrutura da empresa, né. No nosso caso aqui, a gente tem um desafio até maior, porque é isso, tem muita autonomia, muita gente conseguindo, né, criar informação, espalhar informação, e aí as coisas às vezes precisam de ser consolidadas, né. Até aproveitando que você comentou do SharePoint, Fernandinha, a gente, antes de iniciar o Craft, a gente fez um discovery para entender mesmo como o pessoal interagia com o SharePoint. Então, eu entrei em contato com alguns usuários e pedimos para eles pesquisarem coisas simples. E aí a gente ia medindo o tempo que eles costumavam demorar, né, para conseguir achar, eram tempos bastante assim relevantes. E o pessoal sempre tinha a mesma reclamação: "Ah, é muito difícil achar coisas no SharePoint, às vezes eu pesquiso e a pesquisa não me dá o que eu estou pesquisando". Então a gente já tinha esse contraponto também que o SharePoint já tem muita informação, muito espalhada, e era muito difícil de encontrar as coisas. E quando a gente observa o comportamento, né, e eu falei daquilo, a informação ela foi criada, como é que ela vai chegar nas pessoas? A gente via chats lotados de perguntas, então: "Quem sabe o quê? Como é que eu localizo fulaninho? Como é que eu lanço um reembolso?", por exemplo, que é uma prática que existe aqui na empresa. Como é que eu faço ações, assim, que são do meu dia a dia, e eu tinha que perguntar ao ADM, eu tinha que perguntar ao RH, e isso lotava o chat do pessoal que podia estar fazendo outras coisas. Então, esse movimento de centralizar a informação e disponibilizar para todo mundo, tem essa parte da, liberação de informação para todos, mas tem o outro lado também, que é a liberação dos gargalos operacionais. Então, se uma pessoa estava muito ocupada, tendo que responder, até alguém aparecer respondendo a dúvida da pessoa, hoje o Craft ele traz essa instantaneidade, ele consegue trazer de uma maneira mais rápida a informação que você passaria um tempo até localizar. E aí que começa de fato o desafio, né, porque existem diversas formas de informação, centralizado, descentralizado, tem vários tipos de arquivo, vai fazer em PDF, vai fazer em Word, e foi aí que a gente teve que ter essa mentalidade de: "Ah, beleza, vamos pegar problemas mais objetivos e resolver esses problemas objetivos, porque tem muita coisa e se a gente não mirar muito assertivamente, a gente vai ficar mais confuso ali, do que realmente solucionar problemas". E a gente começou muito na base da experimentação ali, né. E é interessante que essa visão que vocês trazem, igual você falou, né, Fernandinho, reflete muito como que a gente trabalha mesmo, né. Acho que o time seus percebeu esse problema, essa dificuldade dessa informação estar espalhada e tudo, mas ao invés da gente virar e falar: "Não, vamos agora criar um processo para essas informações, não sei o quê", tu falou: "Não, beleza, continua cada um fazendo do seu jeito, botando lá no SharePoint lá onde vocês querem, colocando ali no em algum outro sistema interno e tudo, e a gente que vai tentar puxar isso aqui de uma forma mais acessível e mais direta para os colaboradores, né, sem precisar mudar o dia a dia das pessoas, né". É, isso é bem legal mesmo, Dudu, que você falou, porque é isso, né, ao invés de engessar o processo, né, tentar padronizar, "Ah, agora todo mundo vai fazer desse jeito e pronto e acabou". Não, acho que a IA também nos possibilita isso, né, que é consolidar diversas fontes diferentes, de jeitos diferentes, né, e trazer isso num formato ali de resposta de uma pergunta em linguagem natural, né, muito mais acessível aí às Sem pessoas, né. precisar ficar no Ctrl F lá e olhando, esse é o É, chat que eu quero, é. esse é o lugar que eu quero. E por onde vocês começaram? Então, você falou, né, Ana, gostei do que você trouxe aí do Discovery, que vocês já viram que o SharePoint era um gargalo, que já tinha, né, problemas ali de encontrar informações. E aí, onde que vocês começaram, por como que vocês priorizaram as primeiras features? No momento, eu acho que faz sentido só a gente dar esse contexto do tempo, porque, hoje a gente está num cenário que tem harness, MCP, Spec Kit e o chat ele surgiu no momento mais embrionário, assim, a gente tinha a RAG que estava crescendo, assim, no mercado, então você conseguia realmente ter referência de mercado em relação a isso, mas basicamente você tinha que bater nas APIs direto, não tinha exatamente aquele protocolo ali intermediário que é o MCP, e aí a gente tinha que ler essas informações, então só trazendo essa informação de que era mais embrionário. Então a gente tinha o SharePoint, a gente tinha uma API do SharePoint e a gente precisava puxar informação de lá. Como a gente ia fazer? A gente podia mirar, vamos entrar na API do Microsoft Viva e puxar uma rotina diária, ou a gente podia imprimir todas as páginas do SharePoint, transformar em Markdown
definir uma rotina manual ali uma vez na semana para atualizar os dados e começar a movimentar e colocar para os usuários testarem. Então a gente começou com um problema que existia de divulgar as ações de IA que acontecem internamente. Então, hoje a gente tem um radar de IA consolidado na empresa, já é realmente mais referência, mas a gente precisava dissipar isso para a empresa e passar realmente essas boas práticas de IA. Então a gente mirou primeiro nisso, e a gente pegou uma lista das IAs que estavam sendo homologadas, quais etapas elas poderiam ser usadas, quais eram os cases que poderiam ser colocados ali, e começou realmente fazendo um chatbot que respondesse sobre essas oportunidades de IA. Então, eu quero um agente para me ajudar a refinar a história. Então eu ia lá, como é que eu refino história? O agente da gente indicava um link do SharePoint de como refinar a história. Então a gente começou muito pequeno, foi crescendo ali ao longo do tempo. Mas eu lembro que logo nesse momento da gente responder coisas pequenas, a gente fez um teste muito interessante que foi de receita de bolo. Então, antes de garantir que o chat estivesse respondendo sobre coisas muito grandes e sobre processos da DTI, vamos upar uma receita de bolo e vamos ver se ele responde. Aí vamos comparar entre o que a gente está construindo e o que existe no mercado. O Copilot, um GPT, e que a gente podia popular com algumas informações, feito eu falei, já existia Reagir, a gente já conseguia colocar informações, e a gente fez essa comparação. Dentro da receita de bolo, qual responde melhor? E a gente foi avaliando questão de tempo de resposta, qualidade da resposta, até entendendo, a gente está abaixo do mercado, a gente está acima do mercado, a gente está equilibrado, e aí vale desenvolver aqui internamente uma ferramenta nossa, vale pegar alguma pronta de mercado. Então, tudo isso passou pela análise da gente e foi muito na prática mesmo que a gente foi entendendo e respondendo os questionamentos. Foi colocando em contato com o usuário, foi fazendo pequeno e crescendo ao longo do processo. E é o que começou com rotininha manual mesmo de imprimir tudo, foi crescendo para base de dados, banco vetorial, MCP, conexão com sistemas internos aqui da DTI, e virou o que o Craft é hoje, que realmente tem muito mais funcionalidades aí e que começou realmente querendo responder uma pergunta muito específica que era: quais são as boas práticas de inteligência artificial na empresa? E a gente foi crescendo. Ou antes disso, como é que eu faço um bolo de... Alienígena, né, Léo? Que era na época, eram receitas de bolos alienígenas, né? Eu acompanhei esse início do time, e eu fico muito feliz da gente estar onde está hoje, porque foi isso, assim, eu acho que vocês colocaram muito na prática o conceito do MVP, né, do produto mínimo viável, que é isso, assim, muita coisa até manual mesmo, né? Vamos fazer para ver se o negócio para de pé. Um negócio muito legal que vocês fizeram também, que vocês não tinham muito amor também ao produto, era assim: beleza, se a gente achar que contratar uma plataforma, um SaaS vai ser melhor, tudo bem, vamos fazer os trade-offs, né, vamos analisar aqui o custo-benefício. Então, assim, no início vocês estavam totalmente abertos a esse tipo de análise, entre vamos contratar uma plataforma externa, não, vamos desenvolver internamente, o custo está valendo, vamos começar muito, muito pequeno para ver se a galera vai querer usar, né, porque o desafio do produto digital também é esse, que é quando você lança, aí que você cria o problema das pessoas usarem, né, assim. Então, é muito legal mesmo que vocês foram caminhando, né, no início, em pequenos passos para entender se o produto ia parar de pé, e aí parou, né. Então, e o Craft é o que é hoje. E até nessa questão, a gente até vê esse engajamento dos devs, das pessoas todas aqui. Então, como é que vocês conseguem medir esse engajamento, se está dando certo, se foi legal? Como é que vocês sabem que uma funcionalidade deu certo, ou está sendo bem utilizada, ou precisa de alguma evolução? A gente tem, num geral, assim, a gente começou muito com essas medidas muito quantitativas, né? Tempo, até mesmo o consumo que ele estava tendo, a gente também olha em relação a isso, mas eu acho que a qualidade da resposta tem sido o principal, e questões como exemplo, taxa de erro, então tá falhando, não tá falhando, em que momento tá falhando. Isso são medidas assim, né, mais formalizadas dentro do time, que a gente tem um acompanhamento total, mas a gente também acompanha até pelas interações que as pessoas têm. Então, chegam feedbacks pra gente. A gente tem um canal aberto para que as pessoas possam dar feedback sobre o uso, canal dedicado, né, para esse tipo de coisa. Então, não só existe um acompanhamento em relação ao uso em si, né, que são métricas de observabilidade que a gente tem para a gente conseguir ter esse tipo de análise, mas a gente também acompanha o próprio feedback que chega dos usuários e chega pra gente. Isso é uma coisa muito bacana. O pessoal traz o que tá funcionando, o que não tá funcionando. Gostei muito, aqui falhou, não gostei tanto. Mas até fazendo um gancho geral, assim, desde que o Craft surgiu, uma das primeiras ações que a gente fez
porque a gente queria muito todo mundo da DTI se sentisse envolvido. Então, até para escolher o nome do craft, a gente abriu um forms para todo mundo poder sugerir nomes. E aí, a partir disso, a gente selecionou 5 ali que faziam sentido, né, para o produto e mandamos para uma votação geral. O ganhador, Craft, a pessoa que sugeriu ganhou também um kitzinho de reconhecimento da plataforma. Junto a isso, né, dando um pouquinho também de esclarecimento sobre o que é a Round. Atualmente, a Round ela tem 4 pilares principais, que é o de reconhecimento, que é a doação de moedinhas. Então, todo mês, todo mundo da empresa ganha 10 moedinhas para reconhecer ações um dos outros. Tem o gestão do conhecimento, que é de mapear as skills, das pessoas poderem mapear os conhecimentos ali, outras pessoas chegarem nela, poderem conhecer um pouco mais da experiência que ela tem. A rede, que é onde todo mundo pode conhecer a estrutura da DTI. E agora o Craft. E aí, a gente levou todas essas funcionalidades para dentro do Craft. Então, reconhecimento, esse é até um dado muito legal, a doação de moedas acontecia muito no final do mês, no último dia, no penúltimo dia. E levando isso para dentro do Craft, ficou espalhado durante o mês inteiro, ficou muito mais fácil de reconhecer um ao outro. Então, se está ali numa reunião, a pessoa achou uma coisa legal, vou doar uma moedinha. Então esse dado foi muito legal, que a gente viu que a doação de moedas ficou bem espalhada, e é uma coisa que a gente sempre pautou como muito importante, né, a plataforma tem isso como um pilar. Adicionando a isso, a gente, para disseminar mais ainda a palavra do craft, a gente fez uma reunião em todos os times da DTI para apresentar as funcionalidades dele. Então, para incentivar o uso, mostrar tudo que ele consegue fazer, que aí o pessoal tendo esse conhecimento, fica mais fácil saber aonde recorrer, né. Isso é muito legal, porque quando o Craft conseguiu, evoluir para essas atividades que geram mais valor, né, e começou a fazer ações pelo usuário, né, como por exemplo a de doação de moeda, que até então o usuário precisava entrar na plataforma, escolher o menu, escolher a pessoa, escolher a quantidade de moedas, né, isso aí, apertar lá "doar", aí o Craft passou a fazer isso com uma frase: "Doe para o fulano", e isso acontecia, aí que eu acho que os usuários falaram: tem um trem aqui. Que aí, realmente pega, né, o usuário, né, eu acho que essa foi a grande virada, né. Quando a gente viu que o Teams, ele era essa ferramenta que realmente conseguia impulsionar mais o Craft, a gente viu as atividades que a gente lutava para que os usuários fizessem, ficassem mais naturais, e a gente foi aumentando realmente a cultura do reconhecimento dentro das estruturas através dessa instantaneidade do Craft. Então, removendo a fricção, a gente conseguiu não só aumentar o uso do Craft, mas aumentar também aquela cultura colaborativa de eu reconhecer alguém instantaneamente ali durante a reunião e dar visibilidade às pessoas de maneira mais objetiva, sem precisar abrir um feed e diretamente no chat. Então, essa virada de trazer o chatbot para o Teams foi realmente a virada de chave de conseguir impulsionar nossos indicadores e trazer ali o Craft para a realidade da comunicação do pessoal da empresa. E trazendo um pouco, até em termos de dado, assim, sobre o uso, quando a gente levou o Craft pro Teams, em menos de um mês a gente conseguiu triplicar a quantidade de uso em relação a todo o histórico do Craft enquanto ele estava na plataforma. Hoje a gente vê que nos últimos 7 dias, o que a gente conseguiu, às vezes em um mês de uso no começo, hoje a gente consegue em 7 dias. Então, a nível de interação, de recorrência também. Então é uma métrica que atesta, né, sobre essa virada de chave que ela tá falando, de levar para o Teams. O uso é majoritariamente pelo Teams, ainda tem pessoas que usam pela plataforma, mas assim, é um número esmagador de comparação entre o Teams e a plataforma em relação ao uso do Craft, mas é realmente um atestado disso, sabe? Da gente conseguir acompanhar, quando a gente lança coisa nova, tá todo mundo atento ali para poder participar, para poder usar, e também ver que esse uso ele não tá caindo, ele tá se tornando cada vez mais constante, mais presente na vida dos crafters, então isso é muito bacana de ver pra gente. Na verdade, assim, o usuário ele pedia muito para ter acesso ao histórico do que ele conversava. E aí poderia ser uma feature da gente, que a gente ia parar, ia construir uma feature de histórico dentro do sistema, e o Teams já tinha isso. Então foram 2 coelhos numa cajadada só ali, porque hoje o usuário ele consegue ver o histórico dele dentro do chatbot do Craft, a gente não precisou desenvolver isso. Hoje a maioria do uso é via Teams, então foi como se até uma feature mesmo que a gente ia gastar investimento fosse repriorizada por uma decisão técnica que a gente teve. E aí eu acho que bate muito nessas discussões que a gente anda tendo ultimamente de qual é o papel quando a gente está modelando a experiência do designer, da pessoa de produto, dentro do uso de IA, dentro de criação de produtos que envolvem inteligência artificial, né? O que é que a gente tem que estar pensando de diferente? Porque às vezes
mudar a plataforma, mudar onde está sendo logado ali, vai ser o que vai fazer o seu produto dar certo. E aí ele é esse ponto de virada e mostra a importância de ter alguém que consiga fazer esse tipo de análise dentro do produto também, de entender o comportamento do usuário. Feita a Ana, estava realmente frente a frente com o usuário, entendendo quais eram os gargalos, medindo o tempo, medindo dores, para que a gente conseguisse tomar decisões assertivas ali. Mas realmente é uma dificuldade quando a gente sai daquela ideia de que o design ele tinha que projetar uma tela e agora a gente tem que projetar uma experiência de conversa ali também, né? Não só um A design gente, a gente tem conversacional. até um episódio aqui, Léo, do Entre Chaves, que a gente fala um pouco sobre Agent Experience, né? Que é um pouco disso que você está falando. Que é como a gente tem que mudar de mentalidade quando a gente está tentando resolver uma dor de negócio, ao invés de projetar uma aplicação, que é o que a Round resolvia antes, a gente passa a projetar uma interface de conversação, né? Um chatbot, um agente. Que isso é completamente diferente o jeito de pensar em como resolver problemas, né. Igual eu estava falando, eu descrevi aqui o lançamento de horas e qual era o passo a passo que eu tenho que fazer para. Não, agora eu tenho uma frase, um jeito que eu mando lá e ele lança para mim, né. Então, assim, é um jeito diferente de pensar, né, de resolver problema. Eu acho que essa parte técnica do Craft deve ter evoluído pra caramba, né, desde a primeira versão até hoje. Igual você falou, saíram de um time que era da plataforma, foram começar a mexer com essa parte de agentes, né, de chatbot, de conversação. E hoje, igual você falou, o número de acessos aumentou muito em relação ao que era antes, então eu imagino que a própria arquitetura do Craft deve ter evoluído bastante, né. Sim, com certeza. O Craft, quando ele começou, era uma coisa muito, muito, muito básica, assim, né. Então, tipo, até na própria forma como a gente lidava com o RAG, ele era muito básico, a gente ainda estava tentando entender também, como que a gente vai trazer esse outro dado aqui que talvez está no banco de dados, se a gente vai poder vai conectar direto ou não. O que antes era, tipo assim, uma API, um banco de dados, tudo centralizado ali, hoje se tornou um sistema que tem múltiplas camadas. A gente tem camada dedicada para parte de orquestração, né, para que ele identifique a intenção do usuário e direcione para o melhor caminho para responder aquela pergunta. A gente tem camadas de skills do nosso agente, né, o RAG se tornou uma skill, o MCP se tornou essa outra skill, que permite não só com que a gente se comunique com outros sistemas, caso a gente queira, né, mas que a gente se comunique com o nosso sistema da plataforma, porque é um pouco diferente. A gente tinha esses documentos que são não estruturados, né, que estavam ali no SharePoint, são textos, às vezes são PPTs, o que seja, e a gente tem esses dados totalmente estruturados da plataforma, mas que eles também eram relevantes. Dados de skills, por exemplo, que a gente fala o pessoal buscar quem que sabe tal coisa para me ajudar, para, sei lá, tô precisando mobilizar um time aqui para resolver um problema, quem que eu vou procurar? A gente ter essa camada do MCP também permitiu esse tipo de coisa e também, né, trazer as ações aí. Parar de ser só o vou te responder, mas eu também vou viabilizar que eu possa fazer coisas para você, né, a própria doação, mas também a gente sempre entendendo o que que era necessário. Porque eu acho que nesse cenário a gente tem que mudar muito rápido. Então a gente não pode se prender a questões muito rígidas, né, não pode engessar o produto. Então tudo que ele evoluiu foi pensando nisso, o que que a gente pode fazer aqui agora, fazer com que permita, mas também vamos entender, não vamos avançar mais do que o necessário. Vamos dar espaço para a gente evoluir e vamos fazer o que permite que a gente resolva esse problema. E aí eu acho que é interessante nessa sua fala, porque, por exemplo, hoje em dia, digamos que a gente trabalha no time do Copilot. A gente está desenvolvendo o Copilot. E aí a gente consegue pegar uma extensão que conecta o VS Code ao MCP do Figma. E no caso do time da gente, a gente tinha que ser o Figma e o Copilot. Porque a gente tinha que expor o MCP para que a gente conseguisse conectar também. Então, tinha essa relação dupla ali também, de criar os próprios métodos da gente para que a gente conseguisse consumir. Então, a gente estava nesse espaço até duplo ali, né? De não ter as coisas prontas. A gente tem que realmente Foi isso que habilitou, né, Léo, algumas ações serem feitas pelo Craft, né, que vocês mesmo pegaram sistemas internos da DTI, expuseram algumas coisas via MCP, né, e o próprio Craft consumia essas coisas via MCP e você conseguia fazer essa ligação. E ligar uma API que era de dados brutos, né, com uma outra que estava se comunicando com linguagem natural, né. O MCP que possibilitou essa conversa, né, entre APIs existentes e uma conversa em linguagem natural, né. Eu acho que a gente teve algumas viradas de chave aí no Craft ao longo da sua história. O MCP com certeza foi uma delas, assim, porque foi realmente o que impulsionou para que a gente trouxesse também questões mais do dia a dia, né? Porque mesmo quando a gente fala de informação, acho que a gente sempre teve isso na cabeça de que uma informação ela não necessariamente foi feita para ser acessada por aquela mesma pessoa todos os dias.
ele não vai sempre necessitar daquela informação. Então, uma vez que a pessoa, por exemplo, como que eu faço um reembolso? A pessoa já sabe fazer um reembolso, é difícil que ela retorne ali para poder fazer. Então, a gente precisa que o produto ele continue sendo relevante, que ele continue ajudando os crafters durante o dia deles, né? Então, eu acho que o MCP foi o que trouxe isso pra gente. Se o RAG traz essa centralização de informações, o MCP resolve problemas para poder permitir que ações que poderiam ser penosas, ou então não estava fazendo, porque eu tinha que sair do meu ambiente ali do Teams, tinha que ir para outra plataforma para poder fazer, que faça por ali. Então, acho que foi uma das outras viradas de chave que o Craft teve e que permitiu que o produto maturasse, assim, ele evoluísse para um outro patamar. E eu acho que nesses desafios aí, a gente também tem algumas questões, igual falou, o Craft está aberto para o Teams, né? A gente está integrado ao Teams, né? A gente consegue fazer perguntas, obter algumas informações, obter algumas coisas. Então, eu imagino que a gente tenha um pouco também de preocupação nas áreas de segurança e privacidade também, né? Acho que até tendo essa separação, né? Por exemplo, quando a gente fala de documento ali via RAG, o documento a gente está expondo do nosso lado, né, para o usuário a informação que a gente quer, né? A gente tem total controle sobre o que está naquelas coleções. Mas o que o Léo falou sobre o chat é muito sobre isso. E eu acho que volta naquilo que a gente falou, a gente matou 2 coisas com uma cajadada só porque a gente fez o histórico ali pelo próprio Teams. Hoje a gente não consome necessariamente esse histórico, ele fica para o usuário, ele consegue ver porque é dentro do Teams, mas o próprio chatbot ele não fica consumindo esse histórico. Então, quando você usa no canal ali, por exemplo, ele não vai misturar a tua mensagem com a mensagem de outra pessoa. A tua mensagem é a tua mensagem. Então, o que foi falado por outra pessoa, para ele é irrelevante enquanto ele está tratando a sua mensagem. Então, esse tipo de camada de proteção para a gente é muito importante porque evita não só ambiguidades, né, para que uma ação não interfira na outra, mas para que a gente garanta que essas informações, dado que possam ser sensíveis, elas não atravessem. Então, o Craft vai receber o que você está mandando para ele, vai te devolver o seu histórico está ali para você. O Craft, na maioria das vezes, aquele histórico, principalmente em relação a ações, ele acaba sendo um pouquinho mais, não vou dizer irrelevante, mas ele vai trabalhar bem, independente dele ter esse histórico ou não. Mas uma coisa que a gente fez também foi garantir principalmente questões de autenticação. Então, tudo que a gente libera é autenticado, não é aberto assim, né, claro, mas também em relação a entender, por exemplo, eu lembro quando a gente lançou a feature de você poder doar moedas pelo Craft, uma das primeiras coisas foi, doe as moedas de tal pessoa pra mim. Eu Esses lembro de testes aí. várias pessoas mandando. Manda moeda do fulaninho pra mim. Ou manda moeda quando eu já não tinha mais moedas pra doar. Manda 100 moedas pra fulano, sendo que a gente só tem 10 por mês, né? É aquele negócio dos técnicos lá que ficou estressante. Exatamente. Mal saiu post de anúncio, Já... 1 minuto depois já tem alguém debaixo do post já mandando alguma coisa Não, pro assim, o Craft pessoal tava lá. tentando fazer o Craft ser especialista em futebol, gente. Então, assim, foi cada coisa que tentaram quebrar aí, mas a gente tava de olho, a gente tava agindo sobre. Então, toda vez que a gente vai planejar uma nova funcionalidade, a gente sempre tem que ter em noção isso, sabe? De entender o que é possível fazer. O maior risco hoje em dia, que a gente poderia falar, tá nessa parte das ações, né? Então, fazer ações em nome de outras pessoas, o que você tá retornando ali de informação do usuário. O MCP, ele acaba garantindo isso essa camada de segurança pra gente, porque ele é um pouco mais determinístico nesse sentido. A gente retorna o que a gente quer. Então, o usuário não vai ter acesso ao que a gente não quer que ele tenha. E aí, se a gente vai doar moeda, a gente consegue validar, se é realmente quem você tá falando que é. Se não for, você não vai doar moeda, não se preocupe, né? Você não vai conseguir entrar na moeda de ninguém. Tá buscando as skills do usuário, você precisa saber do endereço do usuário para saber a skill dele? Não. Então, tipo assim, eu vou te retornar as skills. É isso que você precisa saber. Foi uma preocupação, com certeza, a gente sempre tá de olho nisso. O Léo falou, né, sobre a gente usar o modelo aí no OpenAI, então tem essa camada também de não compartilhar os dados, tem camada de segurança, a própria configuração da implantação ela acaba dando algumas ferramentas para entender como alguma coisa saiu um pouco do limite, né? A gente já recebe esse alerta, então segurança definitivamente é uma preocupação e a gente tem sempre voltado nisso para poder conferir. E acho que o determinismo do MCP foi um ótimo caminho para isso. A forma como a gente conectou e não manter esse histórico também é uma boa, porque a gente evita esse compartilhamento aí em dados sensíveis. Ô, gente, assim, eu gostei muito dessa conversa, achei, né, muito proveitosa. Como eu falei no início, né, esse desafio que vocês resolveram aqui na DTI é um desafio comum de muitas empresas, então eu fico muito feliz que a gente está resolvendo aqui na DTI, na vanguarda da tecnologia, né, usando agentes, aprendendo bastante, acertando e errando, né, mas realmente melhorando, o que é o principal, a vida dos nossos colaboradores aqui com a tecnologia. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até Muito a obrigado próxima. a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigadão, pessoal.